Tatiana Alves. Sua rádio. Uma porrada de músicas no seu rádio. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa que os Estados Unidos relataram a ocorrência de casos de miocardite, inflamação do músculo cardíaco e de pericardite, que é uma inflamação do tecido que envolve o coração, após a vacinação contra a Covid-19 com imunizantes que usam a tecnologia de RNA mensageiro, como os da Pfizer e da Moderna. Dessas duas, apenas a Pfizer está registrada pela Anvisa para uso no Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Uma análise da agência reguladora norte-americana sugere que há riscos aumentados para a ocorrência de miocardite e pericardite após a aplicação da segunda dose das vacinas. Os sintomas são dor no peito, falta de ar, palpitações ou alterações de batimentos cardíacos e surgem alguns dias após a vacinação. Até o momento, não há relato de casos dessas complicações no Brasil. Para a Anvisa, a situação indica a necessidade de uma maior sensibilização por parte dos serviços e profissionais de saúde para o diagnóstico, tratamento e notificação de casos. A identificação precoce de sintomas e a adoção de tratamento oportuno são aspectos fundamentais para uma melhor evolução clínica de pacientes com quadro de miocardite e pericardite. A agência esclarece que o risco de ocorrência desses eventos adversos é baixo, mas recomenda aos profissionais de saúde que fiquem atentos e perguntem às pessoas que apresentarem sintomas se elas foram vacinadas, especialmente com a vacina da Pfizer. Aos pacientes que forem imunizados com a Pfizer, a Anvisa orienta que procurem atendimento médico imediato se tiverem sintomas como dor no peito, falta de ar e palpitações. Os casos suspeitos devem ser comunicados à agência reguladora. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa que até o momento somente a Pfizer solicitou a inclusão na bula da indicação da vacina para crianças com 12 anos ou mais. Esse pedido foi autorizado pela Anvisa e a indicação para esta faixa etária foi incluída na bula. A agência informa que não há solicitação do Instituto Butantan para a alteração de bula da Coronavac e a inclusão de crianças e adolescentes. Portanto, não há pedido dependendo de análise da Anvisa. A competência para solicitar a inclusão de novas indicações na bula é do laboratório, que deve ser fundamentada em estudos que sustentem a indicação pretendida, tanto em relação aos aspectos de segurança como de eficácia. Desde o início do ano passado, a Anvisa tem promovido uma troca de informações frequentes com os laboratórios envolvidos no desenvolvimento de vacinas contra a Covid e acompanhado todas as publicações científicas sobre o tema. A decisão sobre o registro e alterações no pós-registro de uma vacina ou medicamento é da área técnica. Para as vacinas em uso emergencial, esta decisão é da diretoria colegiada da Anvisa. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a importação excepcional de 4 milhões de doses da vacina Coronavac pelo estado de São Paulo. O pedido prevê a entrada do imunizante no país em duas remessas, uma com 2.700.000 doses e outra com 1.300.000 doses. Apesar de se tratar de importação excepcional por um estado, a vacina já é utilizada amplamente pela população mundial, podendo ser importada e utilizada na população brasileira nos mesmos moldes que já vem sendo utilizada no país desde a sua aprovação. A decisão da Anvisa também autoriza novas importações, desde que mantidas exatamente as mesmas condições da presente importação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitou aos fabricantes das vacinas da Janssen e AstraZeneca a inclusão na bula da contraindicação de uso para pessoas com histórico da síndrome de extravasamento capilar. Na Europa, os casos avaliados pela agência europeia também apresentavam histórico familiar de síndrome de extravasamento capilar. Trata-se de evento adverso raro, mas potencialmente grave. A Anvisa já recebeu o relato de uma suspeita de síndrome após vacinação e está avaliando o caso. Os profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais e sintomas da doença e do risco de recorrência em pessoas que já foram diagnosticadas com a síndrome.
As pessoas que receberam vacinas que trazem a tecnologia adenoviral devem procurar assistência médica imediata se sentirem inchaço rápido dos braços e pernas ou aumento repentino de peso nos dias seguintes à vacinação. Esses sintomas estão frequentemente associados à sensação de desmaio devido à pressão arterial baixa. A síndrome de vazamento capilar é uma condição muito rara e grave que causa vazamento de fluido de pequenos vasos sanguíneos capilares, resultando em inchaço, principalmente nos braços e pernas, baixa pressão arterial, espessamento do sangue e baixos níveis de albumina. A Anvisa alerta a população e os profissionais de saúde para que fiquem atentos aos sinais e sintomas de algum evento com essas características e pede que notifiquem imediatamente os casos suspeitos. É imprescindível que seja identificado o tipo de vacina envolvida na suspeita, o número de lote e fabricante. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O Instituto Butantan recebeu nesta terça-feira um carregamento de 12 mil litros de insumo farmacêutico ativo, que possibilitará a produção de mais de 20 milhões de doses da vacina Coronavac. É a maior quantidade de insumos recebida até agora. Ao fim do processamento e envase, que dura de 15 a 20 dias, o Butantan entregará 83 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. Ao receber o IFA, o governador de São Paulo, João Dória, reafirmou a expectativa de entregar todas as 100 milhões de doses de vacina ao Ministério da Saúde até o fim de agosto, um mês antes do prazo estipulado no contrato. E volto a reafirmar que vamos completar 100 milhões de doses da vacina do Butantan antes do dia 30 de agosto, portanto, 30 dias antes do prazo determinado pelo contrato, que era 30 de setembro. Além da Coronavac, o Programa Nacional de Imunização também já distribuiu mais de 50 milhões de doses da vacina AstraZeneca, 10 milhões de doses da Pfizer e 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Ainda de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 29 milhões de pessoas no país já foram plenamente imunizadas, seja com 2 doses ou com a vacina de dose única. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Não deixe de participar do nosso